Você já pensou se pode deixar a resina dentro do vat da impressora entre uma impressão e outra? E quanto tempo a gente pode deixar sem mexer, sem imprimir nada? A gente sabe que dá um trabalhão para tirar a resina, limpar, secar e deixar pronta para uma nova impressão. E também guardar de volta a resina que sobrou dentro do tubo dá um maior trabalho, né? Ou até a gente trocar a resina de modelo, por exemplo, para uma resina de placa. Isso dá um trabalho porque a gente precisa tirar toda a resina, guardar ela dentro dos nossos tubos, limpar o vat, porque a gente não pode misturar essas resinas, e colocar uma resina nova. Isso é bem difícil. Essa é uma dúvida comum, especialmente para quem trabalha com odontologia digital e precisa manter um fluxo contínuo de produção. Hoje a gente vai esclarecer se isso é seguro e quais os cuidados necessários que a gente precisa ter para manter essa resina dentro do tanque entre uma impressão e outra. E como essa decisão pode impactar na durabilidade da nossa impressora e na qualidade das nossas peças. Calma, 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 não precisa sair correndo daqui para limpar o seu vat agora. Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar umas dicas de como deve fazer para não perder material, estragar a tua impressora e ter um sucesso nas tuas impressões 3D. Eu deixei essa resina aqui durante uma semana dentro do meu vat e eu quero mostrar para vocês como que ela tá e quais os problemas que a gente teria se a gente fosse imprimir diretamente como ela tá aqui agora. Se vocês olharem essa resina dentro do tanque, ela tem uma cor diferente. Eu vou pegar um pouquinho a resina, e é essa mesma que está dentro do tanque, vou dar uma mexida nela para a gente poder homogeneizar dentro do nosso tubo aqui, e eu vou colocar dentro de um copo aqui para vocês entenderem qual é a cor dessa resina normal quando a gente vai imprimir ela, quando ela tá toda misturada. Então tá aqui, vou colocar um pouquinho e a gente consegue ver a diferença, né? Ó, dá pra gente ver aqui que a cor dessa resina, ela é bem diferente da cor da resina que ficou aqui uma semana parada. Eu vou mexer então no tanque para vocês entenderem então o que acontece. Duas coisas a gente vê efetivamente na resina quando a gente está olhando ela dentro do tanque parada há muito tempo. Uma coisa é a cor, se a gente polimerizar assim a cor do nosso modelo vai ficar manchado. A outra coisa é que dentro dessa resina a gente tem vários componentes químicos diferentes e a tendência é que alguns componentes mais pesados desçam então no fundo do tanque e os componentes que são mais leves fiquem em cima dessa resina. A ideia então é a gente mexer na resina dentro do tanque para que ela possa ficar mais homogênea, para que ela não tenha essas camadas de sedimentação diferentes dentro do tanque. A gente poderia tirar toda a resina, mexer ela dentro do tubo, mas se a gente não quiser tirar toda a resina do tanque, a gente pode mexer ela aqui dentro. Uma coisa bem importante que a gente precisa fazer é utilizar uma espátula mole. Para quê? Para que a gente não risque o FEP ou a CF que está embaixo do tanque da resina, né, que é por onde a luz passa. Então é importante a gente utilizar essas espátulas mais moles. Nunca a gente pode usar essas espátulas duras, que essas são somente para a gente remover o nosso modelo que está na nossa mesa de impressão. Então nunca usar essas espátulas mais duras para mexer dentro do vat. Então a ideia é a gente mexer com nossa espátula mais mole, né, uma espátula mais mole. Então a gente consegue ver as cores vão mudando. Olha, a gente vê que a parte mais baixa ela é mais clara e essa parte da resina mais laranja, mais brilhante fica para cima. Então a gente precisa mexer bem aqui dentro do tanque para homogeneizar, porque senão a gente vai ter grandes problemas na hora de imprimir. Se eu até aqui, ó, nesse momento fosse imprimir, o nosso modelo ia acabar tendo manchas, cores diferentes. Então a gente precisa mexer mais ainda do que isso. Vamos mexer bem aqui para ficar legal. Agora a gente consegue ver aqui que tá bem melhor, né? Bem mais homogênea, não tem mais aquele branco que tá no fundo, ó, ainda tem um pouquinho, a gente tem que misturar bem isso aqui, dá bastante trabalho para fazer isso. A gente consegue entender o quão importante é a gente agitar esse tubo da resina para que ela fique mais homogênea na hora de imprimir. Vou aproveitar para mostrar um aparelhinho aqui que ele mistura as resinas. Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, mas para vocês entenderem que é importante a gente manter a temperatura e a homogeneização dessas resinas. Então, esses aparelhos eles fazem o que? Eles fazem a resina girar e esquentar. Então a gente consegue colocar o nosso tubo de resina aqui, ele vai acabar girando e esquentando, o que nos facilita que a impressão seja mais adequada. Mas Celso, eu não consigo tirar a resina toda hora. Você acha que deveria fazer isso? Bom, tem uma coisa a favor e outra contra bem importantes. Se eu deixar a resina no tanque, vai imprimir sem problema nenhum. Mas algumas resinas
tipo essas com carga cerâmica, como a BioCrown, elas têm que ser impressas numa temperatura alta, ou seja, a gente precisa esquentar essas resinas para que elas consigam ser impressas. Tive várias experiências ruins, onde a gente colocando essas resinas para imprimir a temperatura ambiente, ela não imprime. Independente de que aqui onde a gente mora é um lugar frio, se a gente não esquentar essas resinas, elas não imprimem. Ou seja, é importante a gente ter o nosso fluxo muito bem adequado, dependendo da nossa impressora, dependendo da resina que a gente tem, dependendo do nosso dia a dia. Acho às vezes até importante que, se a gente tiver vários trabalhos com resinas diferentes na mesma impressora, a gente tenha mais de um tanque, ou seja, a gente pode comprar um tanque extra, tendo num tanque uma resina de modelo, no outro tanque uma resina de provisório, no outro tanque uma resina de guia, por exemplo. Isso talvez fosse um fluxo adequado. O que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, é não deixar essas resinas que estão dentro dos tanques serem expostas à luminosidade, à luz, porque a luz que vem até do sol, ele vai acabar polimerizando a nossa resina, gerando até na parte, principalmente na parte superior, ali dentro do tanque, uma impressão, ou seja, um objeto já duro por causa dessa polimerização que aconteceu da luz. Então, as nossas luzes, não só a luz do sol, mas a luz até das nossas lâmpadas, enfim, tudo isso faz com que a resina seja polimerizada dentro do tanque. O que a gente pode fazer? A gente pode gerar alguma tampa ou colocar ela dentro de caixas ou dentro de gavetas, de portas, para que a luz não incida diretamente nessa nossa resina. Essas dicas foram legais para você? Se foram, para tudo aí, deixe seu like, se inscreva no canal. É muito importante fazer isso já, para o canal crescer e eu poder continuar fazendo mais vídeos como esse aqui. Eu tenho certeza que muita gente tinha dúvida nisso, e se você tem alguma outra coisa que quer saber, deixe nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo trazendo mais dicas para te ajudar nesse mundo da odontologia digital e tecnologia. Até mais!